Boa noite a todos vocês que estão entrando agora para mais um estudo desta minissérie sobre o Apocalipse. Nós estamos já no terceiro estudo. E, é claro, o Apocalipse é um livro vasto. O Apocalipse é um livro profundo, um livro maravilhoso, um livro que fala de esperança. Mas nosso objetivo é apenas tirar algumas lições práticas, alguns ensinamentos importantes do livro do Apocalipse. Com certeza, existem tantos e tantos e tantos outros ensinamentos maravilhosos e profundos do livro do Apocalipse. Mas nosso objetivo é apenas refletirmos um pouquinho sobre este livro maravilhoso, sobre alguns temas muito importantes que ele traz, tá ok? Muito obrigado porque você está com a gente em mais um estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos 144 mil, que nós vamos ver, os 144 mil é o grupo de selados, tá ok? Na semana passada, no estudo passado, nós conversamos um pouquinho sobre o selo de Deus, as características do selo de Deus. Se você perdeu, você pode assistir, eu faço questão que você assista, você pode acessar lá o meu canal no YouTube, Pastor Jorge Peducci, ok? Acessa lá, que está lá o estudo sobre o selo de Deus, o que é o selo de Deus, tá ok? Então, acesse lá o nosso canal, se inscreva, periodicamente a gente coloca algumas coisas boas ali, tá ok? Pastor Jorge Peducci, esse é o nosso canal no YouTube, tá bom? Você que também tem alguma pergunta, algum comentário sobre o tema que nós vamos estudar hoje, você pode fazer uma pergunta, tá ok? Eu tenho aqui, estou aqui com o meu celular, tá certo? Eu tenho aí algumas pessoas que estão atentas ali na página, no Facebook, né, da Igreja do Jardim do Estádio. Você pode escrever aí no chat aí da página a sua pergunta, o seu comentário, que nós vamos procurar responder aqui. E quem sabe também ler o seu comentário. Então comente, participe conosco, interaja com a gente aí, tá bom? Aí no chat aí da página da Igreja do Jardim do Estádio, da página do Facebook, tá bom? Compartilhe também, compartilhe esta live agora com seus amigos, com as pessoas que você ama, marque aí os seus amigos, para que outras pessoas também possam assistir, possam refletir nesta mensagem tão importante, tá bom? Ok? Então tá certo, muito obrigado porque você está aqui com a gente, eu agradeço muito a sua companhia, tá bom? Eu quero agradecer aí por você estar com a gente. Eu quero mandar um abraço aí para Eliane do Pardinho, para Rita de Cássia, para Maria Inês Rodrigues, para Sandra Campos, ok? Muito obrigado porque vocês estão aí conosco. Vamos compartilhar, vamos viralizar esperança, um tema muito importante do livro do Apocalipse, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar então com uma oração. Vamos orar então? Pai maravilhoso, neste momento, nós vamos abrir a tua palavra. Nós vamos falar de um assunto muito importante do livro do Apocalipse. Que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abençoe a todos os nossos amigos que estão conectados, aqueles que ainda vão se conectar. Que a tua bênção esteja sobre eles neste momento. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Tudo bem, Angélica, Clemente, boa noite. Eu e minha mãe estamos assistindo. Que bom que vocês estão aí com a gente. O João Luiz também, a irmã Marlene Cardoso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aí, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos iniciar então aqui o nosso estudo desta noite, tá ok? Vamos começar então o estudo desta noite. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Nós estamos estudando sobre temas importantes do livro do Apocalipse. Ok? É isso aí, agora deu. Muito bem, vamos lá. E o tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os 144 mil.
as características dos 144 mil. Bom, não dá para falarmos sobre as características dos 144 mil se nós não falarmos um pouquinho sobre quem são os 144 mil. O que que a Bíblia nos indica, o que que a Bíblia nos mostra sobre isso, tá? Eu quero dizer para você que esse estudo sobre os 144 mil é um estudo muito profundo, muito amplo, muito especial, maravilhoso. O nosso objetivo aqui é trazer pelo menos alguns relances, trazer aqui alguns vislumbres deste estudo, para que você seja desafiado, desafiada a estudar mais sobre este tema, tá ok? Mas preste bem atenção, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai ser abençoada com este estudo, tá ok? Muito bem, vamos lá. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre quem são os 144 mil e as características dos 144 mil, devemos entender um pouquinho o contexto, tá? A Bíblia, ela fala, no livro do Apocalipse, fala sobre as pessoas que serão seladas, que serão 144 mil, no capítulo 7, e também no capítulo 14, ok? Basicamente. Mas só para vocês terem uma ideia. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, ali retrata a abertura dos 6 selos do livro do Apocalipse, ok? Bom, só para você entender, cada selo que é aberto por Jesus Cristo, cada selo simboliza um pedacinho da história da igreja cristã aqui na Terra, desde o seu surgimento na época de Jesus até o clímax, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, vou repetir. Cada selo representa um pedaço, um período da história da igreja, desde da época de Cristo até a sua segunda vinda. Tá bom? Então, os 7 selos do Apocalipse viajam por toda a história. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, está retratado a abertura de 6 selos. Tá certo? O 7º selo é aberto somente no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Então, não sei se você prestou atenção, então existe um intervalo entre Apocalipse 6 e Apocalipse 8, 1, ok? Que é a abertura do 7º selo, tá certo? Então, o que que existe entre o Apocalipse 6, que é a abertura dos 6 primeiros selos do livro do Apocalipse, e a abertura do 7º selo em Apocalipse 8, versículo 1? Nós temos, claro, Apocalipse capítulo 7. E Apocalipse capítulo 7 fala ali dos 144 mil. Mas nós vimos também na semana passada que Apocalipse 7 também fala dos selados, dos servos de Deus que serão selados. Ok? Tá certo? Então, mas só para você entender. Então, olha só que interessante. Entre o 6º e o 7º selos está ali incrustado, tá certo? Ali o relato dos 144 mil que serão selados. Então, veja bem, o 6º selo do livro do Apocalipse, se você ler ali com calma, o 6º selo do livro do Apocalipse fala de 2 momentos distintos. O 6º selo fala de acontecimentos ocorridos no mundo natural, escurecimento do Sol, da Lua, a queda das estrelas, um grande terremoto, e tudo isso já aconteceu no passado, ok? Em 1755, né, que foi o grande terremoto de Lisboa, muito significativo para a época. Nós temos ali também, em 1780, o escurecimento do Sol e da Lua. A Lua se tornou como sangue no mesmo dia, né? Nós temos ali, em 1833, a queda das estrelas. Foram acontecimentos sobrenaturais. Não tem explicação até hoje, mas foram sinais retratados ali pelo 6º selo que indicavam a proximidade, indicavam
o início do tempo do fim, ok? O início do tempo do fim, tá certo? E nós estamos vivendo no tempo do fim. A segunda parte do sexto selo já retrata sobre a segunda vinda de Jesus, porque ele fala que as ilhas foram movidas dos seus lugares, o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Ali, a segunda parte do sexto selo, fala também dos ímpios. Os ímpios ficarão desesperados e eles vão fugir. E eles falam o seguinte: vamos fugir, vamos nos esconder da face daqueles que estão vindo, da face de Deus e da ira do Cordeiro. Olha só, ira do Cordeiro. Aqui está falando de Jesus Cristo, né? Então, o sexto selo, o final do sexto selo, está falando sobre a segunda vinda de Jesus, que vai ser algo dramático, vai mexer com todo o planeta Terra. Então, se nós vamos nos situar onde que nós estamos hoje, nós estamos na metade do sexto selo. Falta pouquinho para a volta de Jesus, ok? Mas interessante, eu quero trazer uma coisa aqui para vocês. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, Apocalipse 6, 17, que é o último versículo, ok? É o último versículo do capítulo 6, e ao término do sexto selo, os ímpios desesperados, eles fazem uma pergunta, e essa pergunta é muito significativa. Olha só, eles falam assim, né? Escondei-nos da ira, da face daqueles que estão vindo, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? A vinda de Jesus, ela vai ser tão dramática que os ímpios, eles vão fazer uma pergunta achando que não vai ter uma resposta. Chegou o grande dia da ira deles, da ira de Deus e do Cordeiro. Quem poderá subsistir? Ou, em outras palavras, quem vai ficar de pé diante da ira deles? O sexto selo termina com esta pergunta, ali, na volta de Jesus. E o interessante notar que o capítulo 7, que é o interlúdio, é o intervalo entre o sexto e o sétimo selos, traz a resposta desta pergunta. Quem poderá subsistir? Então, Deus, ele tem uma resposta. O próprio Apocalipse responde a esta pergunta. Quem vai poder ficar de pé quando Jesus voltar? Ok? Então, vamos lá. Por isso que nós vamos agora ler Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 14. Ok? Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 14. E nós vamos agora ver quem vai ficar de pé. Se é que alguém vai ficar de pé quando Jesus voltar. Repito, Apocalipse capítulo 7 é uma resposta à pergunta feita de Apocalipse capítulo 6, versículo 17, tá ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então aqui. Olha só, já tem uma pergunta aqui, já tem um comentário aqui da Angélica e do Clemente. Pastor Jorge, quando fala dos 144 mil selados, é só para homens ou também para mulheres também? Claro, nós vamos ver que é para todas as pessoas, homens e mulheres, tá certo? Boa pergunta sua. Escuta só, preste atenção no estudo, tá bom? Eu acredito que você vai entender melhor, tá ok? Mas é para todas, já adianto, que é para todas as pessoas. Um abraço para Kátia Souza, muito obrigado por estarem com a gente. Sol, Solange Navarros, querida Sol, obrigado por estarem conosco também no estudo. Grande Gilmar Merejoli, amigo Gilmar Merejoli, um abraço para você, para a Lina. Regina Francisco também, obrigado pela presença. A Dorinha, a Edileuza, obrigado porque vocês estão conosco aí, ok? Então vamos ler então juntos, Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 14. Vamos lá. Depois disso, esses primeiros textos nós lemos na semana passada. Se você quiser, eu já disse isso no início, mas se você quiser rever o estudo da semana passada, é só você acessar a Pastor Jorge Peducci, meu canal no YouTube, ok? Depois disso,
eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ou seja, estava em todo o planeta Terra, simboliza os 4 pontos cardeais, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ventos, na Bíblia, simbolizam conflitos, guerras. Então, esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Okay? Eles estão segurando. Mas eu vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, olha só. Deixa eu parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Então, veja bem, isso nós lemos na semana passada. Nós falamos um pouquinho sobre as características, né, do selo de Deus, e nós vimos ali, que nós encontramos pelo menos ali as características básicas do selo na lei de Deus, especialmente no 4º mandamento, que é sobre o mandamento da guarda do sábado. Nós vimos isso na Bíblia, inclusive, tá? Principalmente. Então, olha só, mas aqui, só retomando, então aqui nós estamos vendo que quem será selado? O servo de Deus, a serva de Deus. Eles serão selados antes que os 4 anjos soltem os 4 ventos, ou seja, antes do término do fechamento da porta da graça, ok? Então, antes do fechamento da porta da graça, os servos de Deus serão selados, tá certo? E o selo, ele tem uma característica de propriedade, porque ficará registrado para sempre de que os selados pertencem a Deus, são fiéis a Deus, e também será um selo de proteção, tá certo? Os marcados por Deus serão protegidos no grande tempo de angústia, depois do fechamento da porta da graça, quando as pragas começarem a cair. Então, é um sinal de propriedade e de proteção, ok? Então, isso vai ser antes do fechamento da porta da graça. Quem vai ser selado? Os servos de Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção, eu quero continuar aqui, então, para o estudo, ok? Para a leitura do texto bíblico que estávamos fazendo, ok? Vamos continuar, então, aqui, olha só que interessante. Então, eu até grifei aqui, eu até sublinhei, então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Opa, vamos lá. Então, aqui está falando do selamento, né? Os servos de Deus serão selados, tá certo? Então, João, ele diz assim, então, ouvi, preste bem atenção nessa expressão, ouvi, porque ela é muito importante para a nossa compreensão. Daqui a pouquinho, tá bom? Então, guarde isso. Então, ele ouve o número dos que foram selados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E olha só, vamos lá, continuando. Da tribo de Judá foram marcados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Então, veja bem, nós temos aqui, então, 12 tribos registradas aqui, e cada uma delas
foi marcado com 12 mil, com 12 mil. Então, veja só, 12 vezes 12, 12 tribos, vezes 12, vezes 1.000. 144.000. Ok? Então, aqui, João, ele ouve o número dos selados. E este número que ele ouve são 144.000. 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Ok? Aí já vem a pergunta, né? Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta, muito interessante. Gilmar Merejoli, esse 144.000 é simbólico ou literal? Boa pergunta sua, Gilmar. Segura aí, que eu vou responder essa pergunta, ok? Tá certo? Então vamos lá, continuando. Depois dessas coisas, olha só, o relato continua. Veja que eu sublinhei esta palavrinha. A primeira palavrinha foi ouvi o número dos selados. 144.000, ok? Depois dessas coisas, vi. Primeiro ele ouve, agora ele vê. Ele ouve e depois ele vê. E o que ele vê? E eis uma grande multidão que ninguém podia contar. De onde? De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Lembra qual foi a pergunta que foi feita pelos ímpios no final do sexto selo? Quem poderá subsistir ou quem vai poder ficar de pé? Aqui diz, olha só, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, símbolo de vitória, essas palmeiras, símbolo de vitória, né? E vestes brancas, símbolo de pureza, né? Símbolo do caráter de Cristo, da graça de Jesus Cristo. Olha só. E clamavam, essa grande multidão, clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um momento de alegria, um momento de festa. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E aí João responde: o Senhor sabe. Então ele me disse, o ancião disse para João: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. Deixa eu já destacar uma coisa aqui. Olha só que interessante. Esta grande multidão de salvos, de remidos, que estão cantando, que estão louvando, que são vitoriosos, eles serão salvos. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sabe, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, preste bem atenção aqui agora. Essa é uma característica que eu quero que você guarde. Guarde muito bem. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Aqui estamos falando agora de uma grande multidão, de todas as nações, povos, tribos, línguas. E eles estarão salvos. Por quê? Repito, Apocalipse diz, eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Foram pessoas que foram perdoadas, redimidas, resgatadas pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
foram pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está me escutando aqui agora, você que está me assistindo, não importa se ao vivo, não importa se depois gravado, não importa. Você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Quem vai fazer parte da grande multidão de salvos? Grande multidão de salvos, e a salvação é para todos, homens, mulheres, crianças, de todas as nações, tribos e línguas e povos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, que foram perdoados, que foram resgatados, que foram purificados pelo sangue e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esta experiência pode acontecer na sua vida. Esta experiência pode acontecer com você, se neste momento você abrir o seu coração para Jesus Cristo. Então, veja bem, isso é muito importante. Os salvos, eles serão salvos não por causa dos seus méritos. O Apocalipse diz isso. E a Bíblia também diz isso. Os salvos serão salvos não por causa dos seus méritos, mas serão salvos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Eles aceitaram os méritos de Cristo em suas vidas. Maravilhoso isso, não é verdade? Você aceita Cristo como Senhor e Salvador? Você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Então faça isso agora. Não perca tempo. Tome uma decisão ao lado de Jesus, ok? Mas vamos lá, vamos continuar então. Então, olha só que interessante. Vamos entender melhor isso daqui agora, ok? Vamos lá. Nós vamos voltar depois nessa questão do ouvir e vir. É muito importante isso, porque, olha só, vou repetir. João, ele ouve o número dos selados, o número é 144 mil, de todas as tribos de Israel, ok? Mas quando ele vira e vê, o que ele vê? Uma grande multidão, inumerável, de todas as nações, povos, línguas e tribos, ok? Que estão de pé, salvos, diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Guarde isso, porque a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, ok? Respondendo, ou tentando, pelo menos, responder a pergunta do Gilmar, o número 144 mil é simbólico ou literal? Vamos entender isso daqui. Mas eu vejo que tem uma, uma perguntinha aqui. Eu quero agradecer. Tainá, você tem ajudado a gente hoje a captar aí as perguntas, os comentários. Obrigado, Tainá, querida pianista do Jardim do Estádio. Tá bom? Olha só. Aqui diz a Lina, o Gilmar, esse 144 mil é simbólico ou literal? Né? Nós vamos responder isso agora, ok? Mas tem uma perguntinha aqui também da Sol, Solange Navarro. Sol, quando criança, eu ouvia que os 144 mil, eram pessoas castas, que não se contaminaram com as coisas deste mundo e não tiveram contato sexual. É verdade ou não? Boa pergunta sua, viu, Sol? Eu vou chegar aí também, ok? Eu vou chegar aí. Aguarda aí, segura aí, que eu vou procurar responder essa pergunta também, que é muito interessante. E não é somente você que aprendeu isso também, algumas pessoas aprenderam assim, tá bom? Nós vamos lá. Vamos lá. Então, vamos entender melhor. Pedro Luiz. Boa noite, Pedro Luiz. Que Deus te abençoe. Um abraço para você, tá bom? O número 144 mil é simbólico ou literal? Vamos lá. Vamos entender aqui. Existem outras razões, existem outros argumentos. Eu quero colocar apenas alguns aqui rapidamente. Primeiro, o número 144 mil, ele aparece dentro de uma profecia cheia de simbolismos. Anjos, quatro ventos, selo, porque o selo de Deus não é uma marca visível na testa, não. É algo,
colocado na fronte, mas é algo espiritual, tá certo? Ninguém vai ficar andando com uma marca na testa por aí. Como também a marca da besta não é chip, tá certo? Marca da besta não é chip, está relacionado também à espiritualidade, a decisões, à adoração. Então, o selo de Deus e a marca da besta estão relacionados à adoração, ok? Então, olha só, o número 144.000, ele aparece dentro de uma profecia cheia de simbolismos. Então, eu não posso dizer que, no meio de tantos simbolismos, eu seria incoerente com a interpretação do texto. Eu considerasse o 144.000 como um número literal, portanto, ele deve ser tratado também de forma simbólica. Bom, vamos colocar aqui uma questão de lógica também. Se somente 144.000 pessoas forem seladas, meu querido e minha querida, isso seria restringir demais a graça de Deus, a salvação que ele oferece. Porque, veja bem, os 144.000 que serão selados, eles estarão protegidos das pragas quando a porta da graça se fechar. Então, será que somente 144.000 pessoas receberão a graça de serem protegidas e guardadas durante o tempo de angústia antes da volta de Jesus? Será que somente 144.000 pessoas terão a bênção da salvação eterna? Então, seria restringir demais a graça de Deus e a salvação de Deus. Então, é um número a princípio simbólico. Outra coisa interessante, a lista de tribos que aparece no livro do Apocalipse não é uma lista histórica. Não é uma lista histórica, pois falta Dan e Efraim. E você pode perguntar por que Dan e Efraim não estão nesta lista no livro do Apocalipse. Porque Dan e Efraim, eles se voltaram, num período da história de Israel, foram duas tribos que se voltaram para a idolatria. Idolatria. Ok? Tá certo? Então, olha só. A lista de tribos do livro do Apocalipse não é uma lista histórica, e sim uma lista de caráter teológico. Ok? Caráter teológico, porque mostra ali a totalidade dos que foram fiéis a Deus. Ok? Outra coisa importante. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, claro, as tribos de Israel nem mais existiam no livro de João. Nem mais existiam no livro de João. No tempo de João, perdão. As tribos de Israel já estavam completamente dispersas, a chamada diáspora. As tribos de Israel não mais existiam na época de João. Portanto, não tem sentido ser um número literal. Deve ser tratado de forma simbólica, teológica. Ok? E um outro detalhe também no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, por exemplo, Gálatas 3, 26 a 29, lá diz, e também no Novo Testamento, diz que a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Porque se eu for considerar os 144.000 como sendo um número literal, então eu tenho que dizer que os 144.000 serão apenas os judeus. Tá certo? Só que o Novo Testamento, e aqui no livro de Gálatas, por exemplo, diz que não existe mais homem nem mulher, bárbaro, cita, escravo, livre, judeu, gentil, todos são um em Jesus Cristo. Todos têm a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Portanto, nós consideramos o número 144.000 como um número simbólico. Ok? 12 no livro, na Bíblia, 12 na Bíblia, simboliza o povo de Deus.
simboliza as 12 tribos de Israel, simboliza os 12 apóstolos, percebe? Simboliza o povo de Deus que é fiel. É um número simbólico. E 1000 também simboliza a questão de plenitude, ok? Tá certo? Então, é um número simbólico, tá certo? Tá bom? Mas olha só, aí eu vou mostrar isso de novo para vocês, para provar que os 144.000 é um número simbólico. Eu vou mostrar para vocês agora qual é a relação dos 144.000 com a grande multidão. Lembra? Ouvi o número dos selados. E o número dos selados era 144.000. Mas quando ele vê uma grande multidão. Qual é a relação, qual é o relacionamento que existe entre os 144.000 com a grande multidão? Vamos ver então? Olha só. Vamos voltar então a Apocalipse 7. Acredito que agora você vai entender. Olha só. Então, nós temos ali, do versículo do 1 ao 8, está falando ali dos selados, os servos de Deus serão selados, e ele ouvi o número dos selados, 144.000. Então, ele ouve o número, ele ouve que este número, 144.000, serão selados, e são das tribos de Israel. Ok? Tá certo? Depois você pode ver de novo Apocalipse capítulo 7. Mas quando ele vira e vê, nos versículos 9 a 17, ele vi. Lembra que eu grifei bem essas duas palavrinhas? Ouvi e vi. Ele ouve os 144.000 selados das tribos de Israel. Mas quando ele vê, o que ele vê mesmo? O que ele vê? Ele vê uma grande multidão. Ele vê uma grande multidão, inumerável, incontável. E esta multidão lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Interessante que nós podemos fazer um paralelo do selo e o lavar das vestes. Quem vai receber o selo de Deus são aquelas pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aquelas que foram perdoadas e que se colocaram em disposição, decidiram ser obedientes a Deus, obedientes aos seus mandamentos, inclusive os 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento, o mandamento do sábado. É interessante que essa grande multidão, ela vem da onde? De todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, nações, de todos os lugares. Veja agora o que eu quero dizer para você. Aqui vai matar uma charada. Por que eu estou insistindo nisso daqui? Olha só, preste atenção. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, lá diz que a grande multidão, ela está diante do trono, em pé. Lembra-se disso que eu frisei isso? A grande multidão está em pé, está louvando a Deus, ela está em pé diante do trono. Só que no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 3, que ela fala dos 144.000, lá também fala que os 144.000 estão diante do trono. Que conclusão que você está chegando? Que conclusão que você está chegando? Olha só, Apocalipse 7:9, a grande multidão está diante do trono, ok? Apocalipse 14:3, os 144.000 estão diante do trono. Então, meus queridos, preste bem atenção, preste bem atenção. Quando Cristo voltar, os 144.000, quem são? É um número simbólico. Mas quem são os 144.000? É a grande multidão que estará viva por ocasião da volta de Jesus Cristo. É a grande multidão que estará viva por ocasião da volta de Jesus. Então, deixa eu explicar isso para você agora. Deixa eu explicar isso para você. Preste bem atenção. O que eu estou dizendo aqui é que o Apocalipse nos indica fortemente de que os 144.000, que é um número simbólico,
É a grande multidão que estará viva por ocasião da volta de Jesus, preparada e salva quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, os 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Está dando para entender? Lembra, eu ouvi o número dos selados. E o número é 144 mil das 12 tribos de Israel. Mas quando ele olha, quando ele vira, ele vê. E o que ele vê? Uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas, uma multidão incontável. Ou seja, os 144 mil é a grande multidão que estará preparada, que estará viva quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. Por isso, os 144 mil é um número simbólico, porque os 144 mil é a grande multidão. Ok? Tá certo? Quando Cristo voltar. Tá bom? O Gilmar dizendo aqui, eu faço parte dos 144 mil em nome de Jesus, sou da grande multidão. É isso mesmo, Gilmar. Deus seja louvado. É isso mesmo. Como você já sabia disso, Gilmar, e você entendeu isso, eu espero que vocês também entendam isso. Ou seja, preste bem atenção. Se for da vontade de Deus que estejamos vivos quando Jesus voltar, tá certo? Se for da vontade de Deus que estejamos vivos e preparados e salvos, eu e vocês faremos parte destes 144 mil, desta grande multidão que estará salva quando Jesus Cristo voltar. Porque nós vamos ver, no livro de Apocalipse 14 agora, que eles vão passar pela grande tribulação, ok? O período das 7 pragas, a perseguição final, vai ser uma tribulação complicada, mas eles estarão selados, eles estarão protegidos, estarão guardados, tá certo? Então, pela graça de Deus, que você decida, em nome de Jesus, fazer parte dos 144 mil, da grande multidão. Quando Jesus Cristo voltar, fazer parte do grupo das pessoas que estarão salvas pelo sangue de Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ok? Deu para entender? Olha só, Neila está dizendo aqui, eu também, tudo bem, Neila? Eu também sou da grande multidão, amém. Wagner, tudo bem, Wagner? Muito bem esclarecido, Deus seja louvado. Ok? É isso mesmo. Pela fé, pela graça, eu posso dizer, e você pode dizer, pela graça de Cristo, eu quero fazer parte da grande multidão dos 144 mil. Ok? Tá certo? Mas vamos lá. Nosso estudo ainda não acabou, nosso tempo já está avançando. Eu tenho algumas coisas importantes para falar com vocês. Até agora, eu falei sobre quem são os 144 mil, né? O que o Apocalipse nos fala sobre isso. Lembrando que esse assunto é muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais abrangente. Eu estou dando aqui apenas alguns vislumbres, pelo menos ideias gerais, para que você possa entender este tema tão maravilhoso, tá? Que fala de vitória. Então, olha só que interessante, compartilhando aqui a tela. Então, veja bem, para a gente poder ir para Apocalipse capítulo 14, que fala das características dos 144 mil, ou da grande multidão, daqueles que estarão em pé quando Jesus Cristo voltar. Olha só, mas olha só que interessante. Os 144 mil, lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 ao 8, fala da igreja militante preparada para a guerra final. Ok? Porque, veja bem, quando se refere aos 144 mil, ainda está falando da igreja dos salvos que estarão ainda na terra. Ok? Eles estarão passando pela grande tribulação final. O interessante notar, eu não vou entrar de maneira profunda nisso agora, mas o número 1000, 144 mil, o número 1000 na Bíblia, está muito relacionado no Antigo Testamento com respeito a guerras militares, a conjuntos de milhares, né? Os exércitos de milhares. O número 1000 está muito relacionado a guerras, a batalhas, né? Então, 1000 soldados, 1000 guerreiros. O milhar, ele é muito usado no Antigo Testamento. Isso indica que os 144 mil
Eles estão ainda na batalha, na luta, eles estão ainda na terra. É a igreja militante, é a igreja com suas lutas, com seus desafios, mas que está preparada pelo poder de Deus para a guerra final. Agora, quando João ele vê a grande multidão, que são os 144 mil, é o mesmo grupo, Apocalipse 7, do 9 a 17, ele já vê estes 144 mil não mais batalhando, guerreando, não. Eles veem os 144 mil, que é a grande multidão de salvos, é a igreja triunfante celebrando a vitória. Porque agora eles estão de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Eles estão salvos. É a igreja triunfante celebrando a vitória. Tá certo? Deu para entender? Deu para acompanhar? Então eu quero ler com você agora Apocalipse capítulo 14, versículos 4 e 5. Ok? A Leila de Lima, 144 mil, tem a ver com ser múltiplo de 12? Isso mesmo, 12 vezes 1000. Sendo que 12 é um número muito usado na Bíblia. É verdade, Leila, é isso mesmo. Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar então aqui. Opa, saí aqui um pouquinho. Muito bem, vamos lá. Apocalipse 14, 4 e 5. Olha só que interessante. Aqui está falando de algumas características dos 144 mil que estarão diante do trono de Deus. Lembrando que os 144 mil é a grande multidão. Ok? É a grande multidão. É o mesmo grupo. Eu acho que você entendeu isso, né? Então vamos lá. Mais algumas características rápidas aqui. Eu acredito que agora eu vou procurar responder a pergunta da Solange. Falando dos 144 mil que estarão em pé diante do trono, estes são os que não se macularam com mulheres. Aí vem a sua pergunta, né, Sol? Porque são virgens. Aqui diz, então, os 144 mil são virgens. Escuta aqui, se a gente colocar isso num número literal, então eu vou ter que considerar essa virgindade ou essas mulheres como também sendo literais. Então, somente 144 mil solteiros estarão salvos, estarão de pé diante do trono. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Tá? Isso aqui é uma linguagem simbólica. Ok? Eles, 144 mil, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Eles não têm mancha. Ok? Olha só que interessante. Vamos comentar rapidamente, então. Na sua boca não se achou engano, não se achou mentira. Os 144 mil, os salvos em Cristo, isso pode, deve acontecer na sua vida e na minha vida também. Eles falam a verdade. Eles não falam mentiras. Eles falam a verdade. Sabe por quê? Porque eles procuram viver a verdade. Os 144 mil, a grande multidão que será salva quando Cristo voltar, eles procuram viver, praticar a verdade bíblica. Eles falam a verdade, pois eles vivem a verdade. A minha pergunta para você: você tem procurado praticar as verdades da palavra de Deus? Porque falar é fácil. Você tem praticado as verdades da palavra de Deus? Os 144 mil, eles serão selados porque eles falam a verdade, pois vivem a verdade. Outra coisa, são virgens. Ali diz, né? Eles não se contaminaram com mulheres, são virgens. Sabe, meus queridos, aqui na realidade está se referindo à Babilônia, porque o Apocalipse nos diz que Babilônia, que é a grande meretriz, Babilônia, o livro do Apocalipse, simboliza simboliza um conjunto, um aglomerado de, de doutrinas falsas, doutrinas deturpadas da palavra de Deus. Aqui isso é Babilônia, tá certo? Babilônia é um poder, tá certo? Que centraliza todas as doutrinas falsas, erradas, deturpadas da palavra de Deus. Babilônia espiritual,
ela ensinou e tem ensinado doutrinas que não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras. Tanto é que no Apocalipse capítulo 17, a Babilônia, mãe das meretrizes, ela oferece o vinho prostituído para as nações, para as pessoas beberem. Este vinho são as doutrinas falsas. E as pessoas têm bebido das doutrinas falsas de Babilônia. Mas o Apocalipse 17 diz que Babilônia é a mãe das meretrizes. Babilônia tem filhas. Babilônia tem filhas, outras filhas mulheres. E a gente sabe que em profecia, virgem, mulheres simbolizam igreja, ok? Então, veja bem, olha só, agora as pessoas que fazem parte dos 144 mil são pessoas que foram purificadas. Elas são virgens espirituais, porque foram purificadas, perdoadas, renovadas pelo sangue de Cristo. Os 144 mil, eles não têm nada a ver com as mulheres. Eles não têm nada a ver com Babilônia, ok? Porque eles atenderam o chamado de Deus em Apocalipse capítulo 18, que ela diz: sai dela, povo meu, saia de Babilônia, meu povo. Deus tem um povo em Babilônia. Deus está chamando esse povo. Será que Ele está chamando você também? Será que Deus não está chamando você agora também para você sair de Babilônia e se juntar ao povo verdadeiro de Deus? De Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Será que Deus não está chamando você? Será que você não está ouvindo agora a voz do Espírito Santo? Então, quando diz aqui que Babilônia, os 144 mil são virgens, não se macularam com mulheres, está falando no sentido espiritual, porque eles não têm nada mais a ver com Babilônia. Pode ser que no passado pertenciam à Babilônia, mas agora eles foram selados por Deus. Eles são puros, são castos. Não tem mais nada a ver com Babilônia. Não tem mais nada a ver com a idolatria. Não tem mais nada a ver com preceitos que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Ok? Isso é muito importante. Tá certo? É muito importante você entender. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Solange. Eu não sei se respondi, mas basicamente é isso, tá? Então não é no sentido literal, não, ok? É no sentido espiritual, tá certo? É no sentido espiritual. Mas vamos lá. Continuando então aqui. Então, olha só, meus queridos, é muito importante a gente entender o seguinte: não basta sair de Babilônia. A Babilônia tem que sair de você. Muitas vezes, nós pensamos assim: não, mas eu não cometo mais idolatria, agora eu estou no caminho certo. Mas e o seu coração? Não basta sair da Babilônia. Babilônia tem que sair de você. Tem muita gente que diz que está na verdade, mas ainda está com Babilônia dentro do coração. Ok? Tá certo? Os entendedores entenderão. Olha só que interessante, para você entender melhor isso daqui, para você entender. Quando Israel ele saiu do Egito, quando Israel saiu do Egito, tá? Quando Deus libertou o povo hebreu do Egito através de Moisés, eles foram para o deserto, né? Rumo para a terra prometida. Só que teve um problema. Toda aquela primeira geração que passou pelo Mar Vermelho, aquela coisa, eles pereceram no deserto, todos morreram no deserto, porque levaram o Egito com eles. Eles saíram do Egito, mas levaram o Egito dentro do coração. Está tudo para entender? Ou seja, o coração deles ainda estava no Egito. Até que várias vezes eles queriam voltar para o Egito, porque pensavam que no Egito eles eram mais felizes. Olha só que coisa impressionante. Então, Israel saiu do Egito, mas pereceram no deserto porque levaram o Egito com eles. Será que nós não estamos levando Babilônia e o Egito dentro dos nossos corações hoje? Precisamos tomar decisões ao lado de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Diz mais.
lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 4 e 5, ali diz que eles são seguidores do Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro para onde o Cordeiro vai. Para onde o Cordeiro vai? Eles seguem o Cordeiro. Eles seguem Jesus Cristo, ok? Eles amam a Jesus. E esta grande multidão vai entrar pelos portais da cidade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dará este privilégio. Sabe, meus queridos, que privilégio, que maravilha. Os 144.000, eles são seguidores do Cordeiro. Eles são seguidores do Cordeiro. Sabe? Por isso, o apelo que eu faço para você, quais são as características dos 144.000? Primeiro, lá em Apocalipse 7, são servos de Deus. Eles amam a Deus. Eles obedecem a Deus. Colocam Deus em primeiro lugar. Segundo, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles receberam na sua vida os benefícios da cruz de Cristo, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Outra coisa, eles não se macularam com mulheres, são virgens espirituais, ou seja, eles são fiéis a Deus. Não pertencem mais à Babilônia. Eles procuram obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Podem até ter pertencido à Babilônia, mas pela graça de Jesus estão agora na verdade da palavra de Deus. Seguem a Jesus aonde quer que Jesus vá, eles são fiéis a Cristo. São fiéis a Jesus. Não são fiéis a seres humanos, são fiéis a Jesus, a ponto de que, se necessário for, eles morrem por Jesus Cristo, por amor a Cristo. Ok? Tá certo? Eles falam a verdade, procuram viver a verdade, eles amam a Deus. Estas são as características básicas daqueles que serão selados, daqueles que farão parte dos 144.000, que é a grande multidão, é o mesmo grupo. Ok? Tá certo? Muito bem, meu querido e minha querida. Eu espero que você tenha apreciado o estudo desta noite. Eu espero que você tenha gostado do estudo desta noite. Mas que não apenas sirva o estudo desta noite, não apenas sirva para o seu conhecimento, para um conhecimento. Não, mas que sirva esse estudo para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo, ok? Para que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque isso é o mais importante. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele deseja muito que você tome uma decisão ao lado dele. Muito obrigado por que você esteve conosco. Nós vamos estar juntos na próxima semana, no próximo estudo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado por que você esteve aqui com a gente.